Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho, muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E já vou convidando você aí para curtir esse vídeo. Clica aí no joinha, dá um like nesse vídeo. Também pega esse link, compartilha aí com o pessoal, manda nos seus grupos de WhatsApp, coloca no seu Instagram. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, eu não sei o que você está esperando, se inscreva lá, ative o sininho. Você vai ficar recebendo as nossas novidades aí. Tem muito conteúdo bacana, muito bom mesmo que a gente está sempre preparando para ser sempre algo edificante para a sua vida e para aquela pessoa que você indicar. Então, contamos com a sua colaboração. Hoje nós estamos com um casal muito especial e que vai falar como que eles se conheceram, para vocês solteiros que estão aí e ainda estão preocupados, ainda não casaram. Aqui vai uma dica, né? Com certeza vai de inspirar aí alguns, conteúdo para te inspirar, Então a gente tá aqui hoje com o Jeter Guedes, que já esteve conosco em outro episódio recente aqui no Good Talks. E hoje ele trouxe a sua esposa, Ana Laura, recém-casados. Muito bem-vindo. E hoje foi no mesmo dia que a gente gravou. Oh. Corta. Culpa minha. Não tem problema, não. Tem problema não. É só água. Ai, ainda bem que era gravado, né? Rapaz, o que eu fiz? Muito bem-vinda, Ana Laura. Muito obrigada. Tranquilo, gente, tranquilo. Estamos no barco, não vai afundar. Faltou foi água no barco. Pois é, e eles estão aqui hoje para contar para nós. Enquanto vocês vão falando, eu vou pegar um pano. Tá bom. Já tá vindo. Eles vão contar pra nós, porque é muito recente esse casamento. Eles estão quase que praticamente lua de mel. Né? São 4 meses, é isso? 4 meses. 4 meses. Dia 12 de dezembro. Começou bem. Eu achei que ele não ia saber. 12 de dezembro, completamos 5 meses. 12 de novembro. 12 de novembro. 5 meses. 12 de Tá novembro. Casou Provavelmente esse episódio, né, já vai ter completado aí os 5 meses, é Mas isso? no dia dos namorados. Literalmente. Casaram no 12 de dia dos junho. namorados. Bom, e Legal. como, né, qualquer casal, imagino que vocês devem se conhecer aí já há uns 10 anos, né? Eles conhecem... Como foi que tendencioso. conta a história? Como é que foi? Então, eu na igreja, né, minha vida inteira e tal, e tivemos, né, a gente orou por algumas pessoas assim e tal, nada muito, nunca foi muito pra frente, né, mas... Você diz, sempre foi mais quietinho, na sua? Assim, Deus nunca confirmou nada, então também fiquei mais... entendi, foi pra frente no No relacionamento. relacionamento, Então a gente ficou sempre mais na nossa, assim, e aí, esse ano, a gente estava num retiro, ela veio na igreja, na nossa igreja local, pela primeira vez em junho do ano passado, no aniversário da igreja. E a gente nunca, não sei se já fez, mas se fez foi muito pouco. Nesse aniversário do ano passado, o pessoal resolveu patrocinar no Instagram o anúncio. Uhum. A gente não costuma fazer, não sei nem quem foi que fez, mas Alguém fez. devo uma violenta para esse irmão abençoado. Esse irmão ungido ouviu a voz de Deus. E aí, ela viu essa publicação, não conhecia ninguém, não conhecia nada, estava morando lá em Guarulhos e tal. Falou, vou conhecer essa igreja. Certo. Aí, no dia que ela foi, eu estava pregando. Foi no dia do aniversário da igreja ali, o culto de 29 anos na época, né? 29 anos de igreja e tal. Procurando uma igreja pra frequentar lá. É que, na verdade, assim, eu me mudei pra Guarulhos. Vamos ver quem é que... Isso é legal, contar a parte dela aí, né? Bom, eu sou de Bragança Paulista e aí eu tava prestando vestibular de medicina e eu acabei passando em Guarulhos. E aí eu acabei me mudando para Guarulhos, isso foi em 2022, mas eu sempre, né, nasci em berço evangélico, então sempre estive aí no meio, graças a Deus. E aí eu sempre estive a minha igreja local em Bragança. E aí o momento que eu me mudei, a faculdade foi avançando e eu não conseguia tanto acompanhar a minha igreja local. Porque até é perto, mas começa a ficar longe, né? 1h30. E aí começou mais os estágios, essa coisa de plantão, que não é bem plantão, né, na medicina, mas enfim, vamos definir assim. E aí não conseguia tanto voltar, estar os finais de semana em casa, e eu sentia muita necessidade de estar numa igreja. E eu fui orando a Deus, procurando uma igreja em Guarulhos. Eu fui em 2 outras igrejas e eu não gostei. Porque, assim, eu vim de uma igreja que ela tinha uma linha
Posso falar a igreja aqui, eu acho que não tem problema, que eu vim da Comunidade da Graça. E a Corpus é completamente oposta. Sim. E ela chegou numa época que a gente tava... Bem diferente. Bem diferente. Bem penteca. Em 30 anos, acho que ia ficar mais penteca. Assim, a gente tava os cultos durante 6 horas. Começava o culto e não acabava. Assim. Tinha culto que não teve louvor, não teve palavra, uma versão, só oração. Então ela chegou nessa época, assim. Então... Isso. E aí, eu lembro que na minha igreja local não tinha isso de falar em línguas. E que... Tudo bem, cada igreja, ok, não tô falando aqui, não tô questionando isso, mas eu senti essa necessidade, porque eu fui batizada, inclusive, num retiro que tinha na Comunidade da Graça, chamava Encontrão. Então, ia todas as igrejas, e a Comunidade da Graça é uma igreja que, nossa, diversas igrejas, né? Sim. E eu fui batizada no Espírito Santo nesse encontrão. E eu lembro de que quando eu fui batizada nesse encontrão, o pastor, que era o meu pastor, ele, assim, olhou e ele ficou até meio assustado, assim. E eu não me sentia muito parte, assim, não me sentia à vontade. Às vezes eu tinha vontade de falar em línguas e eu não conseguia falar em línguas na minha igreja local. E aí, quando eu vim para Guarulhos e busquei uma igreja, eu buscava uma igreja onde, no mínimo... mais avivada. Mais avivada, que eu tivesse essa liberdade. Que eu tivesse essa liberdade. No mínimo, falar em línguas, Sim, né? sim. E aí, fui em 2 igrejas, não gostei. E eu tava mexendo no Instagram e acabou chegando um anúncio, que era dos pais do pastor, convidando para o culto, que ia ter um culto especial do aniversário. E aí eu fui nesse culto. Aí... eu tava pregando. Preletor da noite. Foi numa quinta-feira. Calhou de ser eu pregando. Não sei por que ela voltou no domingo. Gostou da igreja. Gostou da igreja, se identificou com a igreja. Mas assim, eu não a vi nesse dia, nunca. Assim, a igreja estava lotada, não tinha nem como. E ela também não estava lá procurando, e a gente vai explicar bem isso, assim, não estava atrás de relacionamento e tal. Sim. E ela começou a ir em junho do ano passado, 2023. E aí, ela começou a gostar da igreja e tal. E aí, pra galera se membrar lá na igreja, a gente tem um discipulado que o pessoal faz, de algumas aulas ali, dá umas 12, depende da turma, umas 14 aulas, que a gente explica o que a igreja crê, a visão e tal. E a galera concordando com isso, então, beleza, vamos caminhar junto e tal. E nesse tempo a gente já vai se conhecendo, membra. Ela fez esse discipulado. E quem deu aula pra ela boa parte do tempo fui eu. Mas... E aí que começa o grande... Isso tudo foi ano passado ainda. Isso aí deve ter sido em outubro do ano passado, um ano atrás, aí, sei lá, por aí. Eu dava aula para ela, e por uma galerinha numa salinha, assim, algumas aulas, metade acho que foi eu que dei. E eu não via, assim, não via ela, não via, assim. Então dava, ok, saía tal, tava orando para que Deus preparasse, fizesse tal. Mas não, sabe, assim, parecia que não existia, assim. Eu não sei o que eu via, mas não via reparava, ela, assim, não, literalmente não via, assim. E tava orando e tal. E isso foi todo esse ano, ou todo ano passado, né? E aí, no começo desse ano, teve um retiro lá na igreja, né? A gente faz bastante retiro com jovens e tal. E teve um retiro lá na base. E aí, nesse retiro, assim, quando ela chegou no retiro, no primeiro culto que eu fui ministrar, eu tava pregando, eu vi ela. Aí parece que tudo que eu não vi esses meses tempo fez... Eu olhei e falei, meu Deus. Meu Deus. Quem é essa? Quem é essa, assim? E aí, eu já sabia alguma coisa sobre ela. Colírio do Espírito Santo veio. Mas só as escamas dos teus olhos literalmente caíram. Esse dia aí foi tipo... Caíram as boom, escamas. assim. A gente crê muito nisso, assim. A gente crê que foi um tempo que Deus me escondeu mesmo, assim. Eu acho que foi no tempo certo, a gente vai explicar isso mais pra frente. Mas é muito impressionante, né? Isso, assim. Foi literalmente como se Deus tivesse colocado fechasse uma cortina, assim. Depois ela vai dizer se nos olhos dela tinha escama também ou não. Ela vai contar lá dela aqui. Mas não era nem de... Literalmente, assim, eu realmente não sei explicar. Não era nem de ver e falar, tem uma menina ali, não me atrai. Eu não via, literalmente, assim, não sei o que aconteceu comigo. E orando tal, e com todos os trabalhos que a gente contou, né? Precisando muito em todos os aspectos de uma mulher, e com tudo isso à frente também, uma mulher faz uma falta de estar ajudando e aconselhando tal, sozinho, assim. Eu falei, Jesus. Ainda mais no seu trabalho no lá, ministério, no tudo ministério. assim. Pastor solteiro fica meio, né? Tem que aconselhar casal de 70 anos solteiro, assim, né? Você sabe, mas fica meio chato, assim, né? E aí, eu
nesse retiro eu vi e falei, meu Deus. E aí, nesses retiros, geralmente eu ministro, às vezes, 2, 3 cultos por dia. Então, são 3, 4 dias, eu ministro, às vezes, 8, 10, 12 vezes em 3, 4 dias, assim, direto e tal. E aí, nesse aí, todo culto que eu ia pregar, pregando aqui, quando eu dava uma distraída, assim, tá acabando o culto, meu olho já tava procurando ela, assim, já tava falando, meu Deus, e quieto, e ninguém desconfiou. E se tem uma coisa que eu sou meio estabanado, né, já dá pra ver aqui, né, eu sou meio desastrado. Então, eu não sei disfarçar muita coisa, sou meio... Mas ninguém desconfiou, assim. Aí eu olhei e fiquei quieto, eu vou orar. E aí, beleza, fiquei na minha, fui orar. E nessa época, na igreja, tinha uma irmã ali, muito querida nossa, que está com a gente também desde o começo da igreja, praticamente, que ela teve uma infecção no dente, e aí ela foi fazer uma cirurgia, ela foi fazer extração, alguma coisa assim, e deu uma infecção que ela foi parar na UTI e estava desenganada, assim. Jesus! Do dia para a noite ela desenganou, assim. E foi bem nessa época, depois do retiro, que deu esse negócio todo. E tem alguns médicos na igreja ali, tem vários médicos, e teve um dia que precisava de um médico ali para dar uma orientação, para alguma coisa. E minha mãe, a pastora lá, ligou para todos os médicos e ninguém atendeu. Tava todo mundo trabalhando em plantão. E aí alguém falou, tem uma menina chegando aí agora que ela tá se formando, acabando medicina, tal, quer falar com ela? Minha mãe falou, dá o telefone dela, para pedir uma ajuda, tal, ver se conhecia alguém, enfim. E aí quando falou com ela, ela atendeu e começou a conversar com a minha mãe, sem minha mãe saber que eu já tava, né, orando, assim, não tinha avisado ninguém ainda. E aí ela começou a conversar com a minha mãe, elas começaram a conversar sobre a situação e Deus usou muito ela, até um professor dela ajudou a entrar no caso ali, fazer uma cirurgia, né? Foi mais ou menos assim. Na verdade, sua mãe me mandou uma mensagem. É que tem uma historinha antes, mas depois eu volto nela. Mas a pastora Tânia me mandou mensagem falando assim, Ana, eu mandei mensagem para todos os médicos e ninguém me atende, eu preciso que você me ajude, porque acontece. Essa irmã, que é a Cris, glória a Deus pela vida da Cris, que sempre orou por mim e continua orando, nos cobrindo de oração aí, ela foi para um hospital onde ela não estava sendo muito bem assistida. E a gente que está ali no meio médico, a gente acaba conhecendo, tendo uma certa influência. E aí, eu lembro que eu fiz uma amizade, que inclusive nessa ONG que fizeram Caraguatá, eu participava dessa ONG também. Em Bragança, enfim, eles já fizeram algumas obras. E eu conheci um pessoal lá. E eu lembro que tinha uma menina que fazia medicina, no caso, na São Camilo. E ela rodava nesse hospital, no internato, né? Que é tipo esses plantões que a gente dá. Nesse hospital, que essa irmã estava hospitalizada. E quando eu lembrei disso, eu falei... Nem eu sabia disso. E quando eu soube disso, na hora... Não, e 2 dias antes eu sonhei com essa menina. Não, enfim, caminhos de Deus. Senão eu nem ia me lembrar que ela estava no São Camilo e que passava nesse hospital. Caramba. Que era ali no Heliópolis. E aí, eu falei assim, eu mandei mensagem para ela, porque eu não tinha nenhum professor que trabalhava lá, porque Heliópolis é completamente oposto de Guarulhos ou dos hospitais que a gente frequenta. E eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Ela falou assim, olha, eu tenho uma médica, que é da professora, que a gente chama de preceptor. Ela é maravilhosa, ela vai ajudar super manda uma mensagem para ela que ela com certeza vai ajudar. Mandei mensagem para essa médica. Eu nunca tinha falado com essa médica, eu nunca vi a médica. Mas assim, né... Glória a Deus, precisava. Sim. E isso é algo que o Senhor queima no meu coração, né? Então, eu não podia, literalmente, só fazer o mínimo por isso, né? A gente realmente entreguei ao máximo ali pela essa situação. E aí, essa médica me respondeu. E ela falou assim, olha, manda ela vir aqui na terça-feira, que eu vou estar de plantão. E aí, ela passa numa consulta comigo. Só que assim, gente, que médico que faz isso no SUS? De jeito nenhum. E ela era uma médica excelente, professora ainda. Então, geralmente, tem um cuidado maior, assim, né? E aí, essa médica... Não deu tempo da Cris passar na terça. Ela precisou ser internada no domingo, porque ela começou a ter uma complicação. Nossa. No domingo, ela foi hospitalizada. Ela estava passando... E essa médica só atendia de terça nesse hospital. No domingo, ela foi hospitalizada, internada, enfim, a gente clamando como igreja ali, porque ela precisou ser entubada, né? Foi um processo muito delicado, a gente se juntou como igreja, como corpo ali, orou por ela durante um bom tempo. E aí, no domingo, ela foi hospitalizada, essa médica chegou no quarto e foi exatamente a médica que atendeu ela. Era especialista na área que ela precisava ali. Caramba. E, assim...
A gente nem sabe por que essa médica tava de plantão ali. Na verdade, a gente sabe, né? O Senhor tem os seus caminhos. E aí, essa médica operou a Cris. Então, assim, foi muito legal ver o que o Deus fez ali. Porque, tipo, a gente nem imaginava como que ia ser, né? Como que... E Deus trouxe um caminho de salvação pra vida dela ali. E livrou ela. E aí, essa médica ficava me mandando mensagem. Olha, entrei no centro cirúrgico. Olha, deu isso. Olha, a gente tá aguardando a coleta desse exame. Mas, assim, por... nada, assim. Ela nunca me viu. Eu não sou aluna da faculdade. Atenção. Eu não sou aluna da faculdade dela. Eu sou aluna. Então, geralmente, eles não querem, né? Falar com o aluno. Eles não dão essa atenção para aluno. E aí, essa situação acabou me aproximando da minha mãe. Da mãe. Glória a Deus pela vida da pastora Tânia. Então, elas estavam super próximas, assim, porque... E aí, a médica falou uma coisa, não falou, não sei o que e tal. E eu, do meu lado, quieto, vou orar. Você já sabia que tava rolando essa aproximação? Eu comecei... deu uns 2, 3 dias assim, minha mãe começou a falar, tem uma menina na igreja que é médica e tal. Eu sei, né? Vê aí, né? Deu uma de bobo que não sabia. Por enquanto, no começo, sim. A minha sogra, né, a pastora Tânia, ela é muito assim, quando tem uma causa na igreja, gente, é impressionante, assim, como eles se entregam verdadeiramente por isso. Né? Então, eu lembro que eles estavam em agenda de carnaval, então ela acaba acompanhando o Gabriel nas agendas. E aí, ela me mandava mensagem 4 da manhã, porque eles saíam de uma agenda e já ia pra outra. E 3 da manhã. E Ana, por favor, me ajuda, o que aconteceu? Vai, o que tá no UTI? Tipo, ela não vai morar. Assim, é impressionante. Não desliga, assim. Não, não desliga. E ela lá, né, querendo ou não, é todo um desafio também, tá em agenda. E ela, mesmo assim, igreja local, enfim. E tudo isso fez a gente se aproximar muito. Ela e minha mãe, eu até então. Só que, assim, a mãe dele, de certo modo, eu creio que depois de um tempo, ela já teve uma confirmação. Mas ela nunca fez nada. Por quê? Porque ela sabia que... Deixou eu me pronunciar. Não chegou a falar, Deus falou que você vai casar com ela, então casa com ela. Exato. Eles já estavam orando, meus pais, gostaram dela e tal. E não me avisaram. E eu, do outro lado... Tô orando sem avisar eles também. Vamos ver como é que vai dar esse negócio. E eu nunca tinha falado nada também. Só voltar uma coisinha assim, que eu entrei na igreja em julho. Aí, eu não me membrei, porque eu tava orando, vendo se essa era uma direção de Deus. E direção também... Foi na igreja, né? Em junho. No aniversário ali. E aí, quando eu tive uma resposta de Deus, foi quando, inclusive, foi numa roda de oração, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que ele falou assim, essa é a sua família. Só que eu não imaginava que era tão literal, né? Família. Mas aí você... Família espiritual. Exato. Eu falei assim, Senhor, que legal, a gente tá em corpo aqui. Glória a Deus por essa família. Não imaginava tudo que Deus ia fazer. E aí, em setembro, eu me membrei. Em setembro, eu fui no primeiro retiro. E até então, assim, nada demais, assim. E aí, outubro eu fui no primeiro retiro. E aí, depois, em novembro, eu fui no segundo retiro. Aí, em novembro, eu comecei... As escamas caem. As escamas caem um pouquinho primeiro. Mas assim, eu nunca fui na igreja e permaneci na igreja com a motivação errada, assim, né? E Você traz isso, né? Assim, só por isso, né? E eu recebi uma palavra em 2017 sobre quem seria o meu esposo. E desde lá, eu aguardo e orava sobre a vida dele. E eu tinha uma direção muito específica que o Senhor tinha me dado sobre quem seria ele. E quando eu conheci, eu não sabia que seria ele. Porque, né, vamos falar aqui, o Senhor não fala, tipo, literalmente, o João é o teu esposo, o Francisco é o teu esposo. Não, o Senhor vai dar algumas direções e cabe a gente querer escutar isso ou não, e orar sobre isso ou não, esperar isso ou não, né? Sim. Tem uma consequência nossa também. E aí... eu me apeguei nessa promessa. E uma dessas coisas que esse profeta que foi usado para falar comigo foi: você não vai fazer nada. Você será achada. Então, Meu Deus. então, desde que eu recebi essa palavra, claro que surgiu algumas pessoas, mas assim, eu orava. Achei. Eu orava, mas assim, gente, era quase que instantâneo, assim. Deus dava a resposta clara, não. Ou, sei lá, a pessoa mudava de país, ou mudava, sei lá, o que acontecia. Era muito claro, assim. E glória a Deus por isso, né? Porque às vezes a gente crê e cai num caminho que é delicado, né?
Interessante isso, né? Que Deus falou pra você que você seria achada. E hoje, muitas vezes, a gente vê o contrário, né? Você vê uma busca por querer fazer as coisas com as próprias mãos. Mas olha que lindo, né? Como Deus foi traçando, né? Não, é impressionante. Esse trajeto. E o mais louco, assim, que a gente tem visto nesses últimos anos, né? Agora eu casado, mas é que o que chegou de gente na igreja nesses últimos anos, e chega assim, falando assim, Deus falou que você é meu marido. Assim, Pra você? pra mim, pro Gabriel. Agora, pra mim, sossegou. Mas pro Gabriel, agora. assim, em cada agenda que ele vai, é 2 ou 3 que chegam falando, Deus falou que você é meu marido, Deus falou. Assim, se a gente fosse casar com todo mundo que já falou isso... Salomão ficava no chinelo. Ó. Mas aí vocês ficam falando, mas Não. que estranho que Deus não tá falando comigo. Mas assim, e o pessoal acredita nisso, assim, sabe? Entra numa obstinação. E tem umas histórias bizarras, assim, sabe? É bem complicado. Tipo, coloquei, literalmente, assim, a gente ouviu uma esses dias que fiquei espantado. Coloquei fogo num papel e quando eu desamassei o papel, saiu um pedaço de papel que parecia o símbolo do São Paulo. E a gente é São Paulino, assim, a gente gosta de futebol. Então, você é meu marido, por isso agora... quê? Não, mas é nesse nível, assim. E aí Meu começa Deus. a ir nos cultos, e aí começa a ir pra cima, você vai casar comigo, a gente vai casar. Eu falei, não, calma, que você vai casar o quê? Então, assim, a gente tem tanto trauma disso, assim, de... Entre todas as aspas, assim. Mas mulher meio oferecida, não oferecida de corpo, mas oferecida de assim, Deus falou que sou eu e você vai casar comigo. Atirando. Fala, meu, calma que Deus falou com você. Você tem que falar comigo, assim, também, né? É que você vê como isso. que tá a nossa sociedade, né? Mas assim, E- em agenda, o que a minha mãe recebe de profecia a vida inteira com a gente. Nossa. Não, porque Deus falou que eu vou casar com um pastor lá, Com que eu vou seu casar com o filho. Gabriel, que eu sou só. E Deus falou, assim, e isso que também entra o que a gente tá falando no outro episódio. É uma geração que ouve tanto a Deus sem nunca, assim, é quase um período interbíblico isso pra mim, assim, porque não é palavra, assim, Deus fala de acordo com a palavra, Deus não fala essas coisas, sabe? Aleatórias. Fora da palavra. A palavra fala que a mulher é achada, aquele que acha, é como achar um Que diamante, lindo aquele isso. que, sabe, é diferente do que esse negócio oferecido, sabe, assim? Tem uma inversão de valores que tá rolando no meio Meninas, da igreja que é vai a dica. assombrosa, assim. Ouçam, hein? Sejam achadas. Seja Assim, achadas. Agora é importante ressaltar, para ser achada precisou amarrar uma melancia no pescoço, aquelas coisas, né? Porque também tem isso. Não, e ser oferecido e ser isso. Sim. Pastor, abri um parentaço aqui. Esses tempos atrás, a gente estava ministrando numa conferência aí, e isso eu tô contando de experiência que a gente estava presente no local, por mais bizarro que vai parecer. E tinham, sei lá, 2, 3 mil jovens. E lógico que a gente não vem ao caso falar igreja, mas só para entender como as coisas estão. Aí o pastor ali da igreja ali falou: quero dar o testemunho do irmãozinho aqui. E aí, da irmãzinha, na verdade. A irmãzinha fulano aqui, Maria aqui, teve uma estratégia de Deus aqui, vocês estão tudo encalhados aí que vocês são besta. E foi um retiro. Falou assim, ela começou a namorar com um cara e o cara não era cristão. Já bem certo, né? Já. Sendo irônico, lógico, né, gente? Tudo errado, né? Vai que... Mas, e aí, os pais da menina chegou nela e falou, olha, você não pode namorar com um cara que não seja crente. E aí ela chegou no cara e falou, meu, você tem que virar crente pra gente continuar. E o cara falou, não, eu sou católico e eu gosto de ser católico, eu sou praticante. E eu quero ser católico. Então, assim, se for pra trocar a igreja por você, eu prefiro ser católico. Então, assim, um cara até super temente, né? Que é até difícil de achar hoje. E aí, a menina, não, mas você tem que virar crente pra minha igreja, senão meu pai e minha mãe não vai deixar, tal. E o pastor contando esse testemunho. A menina pegou o cara, morava numa cidade de praia, levou o cara pra uma praia, ficou nua, chegou na praia, abriu um negócio lá, uma roupa lá, um roupão, olhou e falou, você não vai aceitar Jesus mesmo? No outro culto ele foi pra igreja e aceitou Jesus. E o pastor termina dizendo, vocês estão encalhados porque vocês são muito lentos. Vocês têm que fazer acontecer. Cara. Vira pro irmão do lado e pega o WhatsApp. É o que eu tô falando, que o negócio tá feio hoje em dia. Isso aí eu não tô contando história que a gente ouviu. Gente, não sigam esse conselho, pelo amor de Deus. Uma história que a gente viu, assim. Imagina falar isso num retiro. O que vai acontecer? Quantos vão voltar grávidos desse retiro, assim, né? Mas é o nível de que a gente vê isso na prática, assim. Então, o que a gente tá falando não é... Coisa... É pesado, assim, sabe? Então... Nossa. Esse negócio dela querer ser achada foi algo que eu não sabia disso, não tinha ideia. E agora, cortando agora um pouco a história aqui para dar o contexto de como é que eu achei ela também. Durante toda a minha vida, lógico, eu tô com 34 anos, cresci na igreja. E não milhões de vezes, mas sei lá, em vezes que eu conto em uma mão, talvez, eu olhei para alguém,
me interessei, falei, vou orar. E aí fui orar. Na maioria das vezes a pessoa nem sonha que eu orei com a pessoa, assim. E, enfim, numa dessas vezes, eu achei legal contar essa, porque eu tava numa agenda, eu tava pregando num estado aqui, e eu tava pregando numa igreja lá, que era a maior igreja desse estado, assim, igreja muito grande, assim, uma conferência lá, isso em 2017 também, 18, não sei. E aí eu preguei em algumas igrejas ali, essa agenda era a última igreja, acabei de pregar, e quando acabou o culto, a gente foi comer com o pastor da igreja. E aí foi numa mesa meus pais, os pastores, tava o Gabriel e tava o pessoal da banda junto. E aí, no meio da mesa assim, tava meus pais, tá, meu pai e a mãe, o casal de pastores, a filha deles, o Gabriel e o pessoal da banda. Então eu tava sentado do lado dela, assim. Mas eu tava virado, assim, porque uma coisa que também eu sempre tive pra mim, que assim, se não é a minha mulher, qualquer coisa que eu faça, eu posso se iludir. Porque a gente não sabe o que passa no coração do outro. Então, assim, pra mim, seria uma mulher que Deus teria pra mim. E se eu não tivesse com a minha mulher, eu teria com a mulher de outra pessoa. Então, eu sempre fui muito fechado. E até ela vai contar um pouco como é que foi o começo, assim. Eu sempre fui muito fechado, assim. A gente tem uns cursos lá na base, e antes dela e com ela agora também, eu já começo falando, gente, vocês estão aqui para aprender e tal. Então, assim, não esperem nem bom dia meu, assim. Eu vou dar aula, vou ensinar, mas, assim, eu não quero de forma nenhuma que... Sabe, tem um monte de gente aqui, tem um monte de pastor aqui. Eu não sei como é que tá seu coração, mas assim, não vamos dar sombra pro, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, há dados que falam tanto de jovens que engravidam em retiro, em base missionária. Tem pesquisa que, assim, é assustadora. De cada 100 jovens que vão, 3 voltam grávida. É um número absurdo, assim, geral, né? Isso, uma pesquisa geral em igreja no Brasil, é um número absurdo. Caramba. E na nossa lá, graças a Deus, até hoje, nunca teve nenhum incidente, mas a gente é pior que congregação, assim, é pra lá e pra cá, homem pra um lado, mulher pro outro. Tem que ser. Porque não dá pra dar e uma fora né? que tem que colocar muita gente observando e todo ali. mundo solteiro, é complicado. Então a gente tem uma Naquela conduta, idade, né? A gente tem uma conduta muito assim. Aí voltando pra história lá, então eu tava lá nessa igreja, eu tinha acabado de pregar, e eu tava sentado na mesa, a menina tava aqui, eu tava de costas, assim, conversando com o pessoal da banda e tal. Ela me cutucou e começou a conversar comigo. E eu, com muita educação, assim, virei e falei, meio torto, assim, falei, E ela começou a contar algumas coisas dela que se encaixavam com tudo que eu sempre esperei encontrar numa mulher, assim. Coisa ministerial, tal, de Deus, tal. E quando ela começou a conversar, assim, ela começou a falar uns negócios, e aí começou a bater umas coisas, assim, que eram umas coisas minhas com Deus, assim. E ela tava... Na época, acho que ela estava 5 anos no Hillsong, não lembro onde ela estava, tinha acabado de voltar para o Brasil, então ela não conhecia a gente, não sabia o que a gente falava, não era porque estava fazendo média. Não, porque Deus colocou no meu coração isso, que eu quero fazer aquilo. E tudo ia batendo, assim, sabe? Tipo, não foi exatamente assim, quero estar numa comunidade, cuidar de uma igreja, e fazer marmita na rua, e fazer evangelismo numa avenida movimentada. Sabe, assim, tudo que a gente já fazia, você fala, mano... Comecei a olhar pra menina e falei, será? Ela pesquisou minha vida. E aí eu olhei pra menina, assim, e tinha coisa que eu nunca tinha falado pra ninguém. Eu olhei pra menina e falei, menina legal, gostei dela, assim, bonitinha e tal. Obrigada. Mas aí, vendo ela assim, acabou, eu fui embora. No outro dia eu ia pregar de novo lá. A gente só ia fazer o louvor, não. A gente só foi fazer o louvor, foi no sábado à noite. No domingo de manhã a gente fez o louvor. E o Gabriel, meu irmão... Ele é muito metódico com horário, com coisa assim. Então, se o voo é 3 horas antes, ele chega às 5. Ele é muito certinho. Eu chego... Vocês viram hoje, né? Nem falaram a hora que eu chego, né? Viram a hora que eu cheguei. Só se o Gabriel tá aqui meio-dia já. Mas ele é bem metódico com tudo, assim. Então, os voos dele sempre chegam bem antes. Ele é super organizadinho, assim. E o pai da menina lá, o pastor dessa igreja, também era super organizado. Então... Eu não lembro exatamente, mas assim, nosso voo era de um estado aqui no Brasil, perto, não era muito longe, dava 1 hora de voo, 2 horas, sei lá, para São Paulo. Então, nosso voo era tipo, sei lá, meio-dia. Que hora que você chegaria no aeroporto? 10 horas. 10 horas. Tipo assim, eles fizeram questão de chegar às 8. Falei, 4 horas antes. Então, assim, a gente... Era um exemplo desse, assim, muito antes. E aí, quando a gente estava indo para o aeroporto, a gente fez o culto no domingo de manhã, nem ficamos para administração, para não ter perigo, dava para poder ficar na administração, almoçado e ainda chegava no horário. A gente só fez o louvor e foi para o aeroporto. Porque o Gabriel e o pai dela eram muito metódicos, assim. E quando estava no carro, eu não tinha falado nada com ninguém ainda. Tinha visto ela conversar comigo no sábado à noite, eu estava dentro do carro. Pastor, eu olhei para o céu, assim, ó, não falei nada, só olhei para o céu e falei, Jesus, pensei assim, né? Se essa menina for a minha esposa...
prepara um jeito da gente perder esse avião. E eu vou entender que ela é minha esposa. Mas assim, por horário eu sabia que não ia rolar. O avião tinha que explodir a turbina, qualquer coisa. Não tinha como perder por horário. Mas não, pastor, não falei assim, não foi nem falado isso. E aí vocês vão entender porque eu tô contando isso. Aí entramos no aeroporto vazio. Aí a gente olhou e falou, cadê o voo para São Paulo e tal? Aí o pessoal falou, o voo para São Paulo já chegou lá faz 2 horas. O Gabriel, que é mais assim, que fica em cima, viu o horário errado. O pai dela viu o horário errado. O pessoal que faz agenda pra gente da assessoria viu o horário errado. O pessoal da igreja viu o horário errado. Pastor, quando falaram que a gente perdeu o avião, meu pai, minha mãe e o Gabriel começaram quase a chorar desesperado, porque tinha culto à noite. Eu saí pro banheiro rindo, que eu falei, casei. Já era. E não é ela. Onde vai dar isso? E, cara, um sinal Olha, desse peraí, assim... agora você vai ter que explicar sobre as confusões dos sinais, né? Por isso que eu tô falando de sinais. Onde eu vou chegar? Hoje, agora, né, tá todo mundo falando que viu o sinal e não sei o quê. Olha onde eu vou chegar. É bem importante. Aí, eu fui pra igreja, fui pro banheiro rindo, assim, falando, cara, casei, é ela, não. Bateu tudo, ela falou coisa que eu falo em oração, que ninguém sabe. E aí, nossa... Aí o pai falou, tem que ligar pro pastor, ver se ele vem buscar a gente. Eu falei, liga agora, meu sogro aqui, ó, já tinha o telefone dele, já sogro. Não falei, lógico que não, né? Pastor, perdemos o voo e tal. Aí ele voltou pra buscar a gente. E aí só tinha voo pro outro dia. E eu tinha pregado uma conferência, alguma coisa de jovens, na época, faz uns, sei lá quanto tempo. Ele falou, hoje é o culto principal. E vai estar os pastores, tudo aqui. Só de pastores tinha uns 300 lá, assim, violento, assim, igreja grande. E ele falou, eu quero que você pregue. Você prega? Eu falei, prego? E aí deixou a gente no hotel. Eu falei, então tá, a gente pega aqui daqui a pouco pra fazer o culto. E aí quando ele deixou a gente no hotel, imagina a minha cabeça, né? Falei, cara, como é que eu prego agora, né? Tipo assim, agora os caras, né? Não posso... E aí foi difícil. Foi difícil conseguir acalmar os ânimos ali da minha própria cabeça, sem falar com ninguém ainda. Não falei com meu pai, com a minha mãe, com ninguém, sozinho. E aí fiquei ali no canto e tal... Aí fui orar, desliga, palavra de Deus e volta. Se concentra. Se concentra. Putz, consegui fazer a mensagem e tal. Comecei a pregar, o pastor falou assim, você tem, acho que era 25 minutos pra pregar. Eu falei, tá. Pouco tempo, hein, pra quem, né? Vou tentar. Quando eu vi, acho que eu estava pregando há umas 2h20, assim. Eu não sei o que aconteceu aquele culto, foi um dos cultos que eu mais preguei na minha vida. Eu esqueci da menina, esqueci de tudo, assim. E quando acabou, se tinha 300 pastores lá, tinha 150 chorando, ajoelhado em cima do púlpito. Mover assim na igreja que pegou de um jeito assim. Eu lembro que acabou, a minha camisa tava grudada assim, ó, lavado de suor, assim, o corpo inteiro. Putz, acabou o culto. E aí, realmente, eu esqueci de menina, esqueci de casamento. Putz, Deus arrebentou aquele dia, assim. Ana Laura celebrando ali. Mas é bem importante que ele tá falando. Aí peguei uma garrafinha de água assim no púlpito, peguei uma garrafinha de água, sentei no canto do púlpito assim, tô tomando água. Me sobe um cara em cima do púlpito, fala, você sabe quem eu sou? Falei, não, sou irmão do pastor fulano, o pastor aqui da igreja. Foi um prazer. Deus manda te dizer que a minha sobrinha é sua esposa. Sabe quem é ela? Aquela ali, ó. Falei, Deus. Eita, pega agora. Não tem, se tinha alguma dúvida... Não tem como não ser. Acabamos ali. Vamos conhecer a família. Vamos com uma pizzaria. Olha aí, mas óbvio que eu tô contando isso. Fomos na pizzaria, chegamos na pizzaria, o tio dela já entrou assim, esse aqui é meu, sei lá, que ele fala, meu filho, meu... Eu não lembro exatamente, mas assim, vem cá com seus primos, vem conhecer seus primos, vem sentar aqui com a gente, a família, não sei o que lá. Assim, já tava o negócio armado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu levantei e fui pro banheiro, falei, não sei nem o que eu faço, eu agasto a menina, eu levo pra São Paulo, eu pego o WhatsApp, o que eu faço com a menina, assim, o que eu faço? Não tava programado um casamento nessa viagem. Voltei pra mesa super desconcertado, assim, sentei, comemos ali, e o tio dela já... Então, quando é que a gente vai conhecer lá São Paulo? E quando é que você vem pra cá? E eu já não tinha nem cara de olhar pra cara da menina. Falei, meu Deus do céu. Meu Deus. O que tá acontecendo? Chegamos no hotel, aí eu fui pro quarto dos meus pais. Falei, agora tem que avisar eles, né? Agora, você tem que saber que seus pais não estavam? Estavam com a gente na viagem, mas eu não tinha comentado nada ainda. Foi num sábado à noite, isso era domingo à noite, 24 horas. Falei, agora tem que avisar. Deus confirmou, né? Eu vou embora com ela, ou eu fico aqui. Mas eles estavam nesse jantar, nesse momento? Tava. Aí eles já perceberam que já tava tudo meio esquisito a conversa, né? Subi pro quarto deles, falei, então... Eles falaram, tá meio estranha a conversa aí, acho que... Falei, acho não, eu tenho certeza já. Tá mais do que confirmado. Aí Deus já deu mais do que...
Aí meu pai falou, tá bom, a gente vai orar. Eu falei, não, nem precisa. Com tanto de sinal desse, é minha esposa. Nem precisa orar. A gente vai orar. Caramba. Eu falei, não, pai, não precisa orar, não. Vamos dormir que a gente vai orar. Eu falei, não, então vamos orar agora, é vigília. Eu vou embora desse fim de mundo aqui. Como é que eu vou pra buscar a menina depois? Eu nem tenho o telefone dela. Meu pai falou, não, a gente tem o telefone do pastor. Se for de Deus, calma. Não vai ser assim, não. A gente vai orar. Mandou pro meu quarto lá, né? Desci do quarto do hotel, injuriado. Falei, caçamba, né? Vai orar ainda? Nem precisava, vamos orar agora. Sei lá como que é. Dormimos, acordamos no outro dia no café da manhã. Oraram? Não, eu tava com sono. Não oramos por isso, não. A gente vai orar em São Paulo. Eu falei, não, pai. Eu tô, na época, 27 anos esperando e tal. Ô, pai, ajuda aí e tal, né? Vamos orar logo, definir isso. Eu sei que é já, né? Porque, pô, o avião, o tio aí dela... Você contou tudo. Aí contei tudo. Falei, tá bom, mas a gente tem que orar. Caçamba. Chegamos em São Paulo, vamos orar. Não, é que agora tem que fazer... Ainda demorou mais um dia por aí. Eu, louco da vida, assim. Até que ele falou, eu vou orar. Naquela ansiedade. Entrou no quarto com a minha mãe, trancaram a porta. Ficaram 1 hora lá dentro, do lado de fora, assim. Falando, agora sai a confirmação, né? Abriram a porta e falou, Deus falou com a gente. Não é. Eu falei, não, pera. Não deu de confusão, não. Deus deu um monte de sinal, como que não é? É, tem que ser. Porque é mais sinal do que isso. O avião, que eu nem orei alto. Todo mundo viu essa passagem errada, não tinha como. A menina bate todas as ideias de ministério, tudo que eu tenho no meu coração. O tio dela veio profetizar. A família dela já deu ela de... Né, já deu uma benção, aí já tá tudo certo. Tal. Essa não, Deus falou muito claro com a gente. Não é ela. Tira do seu coração que não tem nada a ver. Eu falei, então amém. Então não é. E aí, a grande interrogação talvez agora seja, então o que foi tudo isso? E aí entra uma coisa que a gente muitas vezes não tem noção e que não se encaixa só para relacionamento. Eu acho que se encaixa em tudo na nossa vida. Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Pois bem, diga aquilo que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta, e será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Aí continua o versículo 7. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixa que eles o façam pecar, então for consultar um profeta, eu, Senhor, é que lhe darei a resposta segundo o seu ídolo. Nossa. E aí agora vamos trazer pra gente aqui. Segundo o seu ídolo. Quantas vezes que a gente vai atrás de Deus já com o ídolo do que a gente quer no nosso coração e consegue ouvir a voz de Deus, não sendo Deus, mas sendo o nosso ídolo. E aí, para relacionamento, para qualquer coisa na vida, eu tô dando esse exemplo. Sim. E aí, eu orando depois, não, Jesus, não faz sentido isso. O Senhor falou comigo, ó, eu entendo que o Senhor falou comigo, assim, né? Foi sinal, mas ok. Mas como isso? E aí, orando, puf, Deus me trouxe esse texto, eu falei, meu Deus do céu. Olha o que eu ia fazer. E eu entendi, agora com ela, entendi claramente que não era mesmo, eu tenho convicção que ela... Mas assim, o quanto que a gente é passivo. E a Bíblia fala assim, toda vez que a gente for procurar, em outras versões, a minha é NTLH, mas se pegar a Almeida, pegar uma versão mais tradicional, toda vez que você for procurar um ídolo, com Deus do seu ventre, com o altar do seu ventre já levantado, eu falarei mediante ao ídolo do seu coração e não de acordo com a minha vontade. E quanto que a gente faz isso? E aí a gente vê essas mulheradas tudo, que chega cheio de sinais, cheio de profeta, cheio de coisa. Por quê? Porque vai atrás de um profeta já tendo levantado um ídolo no seu coração. Meu Deus, e se a gente pega isso assim, para um aspecto geral na igreja, quanta gente dentro da igreja aí, de gerações em gerações, acreditando numa coisa, querendo uma promessa, querendo um negócio, mas que nunca foi nada do que Deus falou, mas porque sempre colocou isso acima da própria vontade de Deus. Uau. E aí acaba se perdendo completamente, assim, sabe? Então, é um perigo muito grande e a gente tem vivenciado isso a nossa vida inteira, de pessoas realmente acreditando que tiveram a palavra de Deus, quando na verdade não foi Deus. Foi a própria manifestação do espírito do erro, que também vai falar isso no Novo Testamento, o espírito do erro, enfim. Então, assim, é um negócio muito delicado que a gente não costuma pregar muito, não costuma falar muito, assim, né? De púlpito, mas que é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, assim. E hoje a nossa geração está muito tendenciosa a isso. Aí atrás
qualquer sinal, assim, sabe? Tô aqui. Se essa luz piscar, piscou, então eu vou casar, assim. Hoje é tudo muito, 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 muito sinal. Não tem a convicção Especial, né? do que é em Deus mesmo, sabe? Quando eu comecei a ter sentimentos por ele, foi mais ou menos em novembro. Só que eu vi essas situações na igreja, das pessoas irem pra igreja com a motivação errada, enfim. Pessoas que já tinham certeza que ia casar com ele, ou que tinha certeza que ia casar com o Gabriel. Eu orava assim, Senhor, por favor, tira esse sentimento do meu coração. Eu não quero ser uma pessoa obstinada. Eu orava completamente... Sozinha. Sozinha. Sem ninguém nem sonhar. Porque, na verdade, volta ao que eu falei. Eu nunca falei com absolutamente ninguém sobre ele. Por quê? Porque eu me apeguei àquilo que Deus tinha falado pra mim. Eu seria achada. Então, quando entra naquela história que eu tava mais próxima da mãe dele, da pastora Tânia, às vezes ela falava, ai, mas a esposa do Jeter isso. Ai, mas... Aí já era minha mãe, já. O que ela falava? Não, assim, por exemplo, sei lá, uma situação dela, ai não, mas a esposa do Jeter vai ter que ser, sei lá, vou dar um exemplo, vai ter que ser meu muito Deus. forte. Mas Minha mãe isso... ela já tinha orado e minha mãe já sabia. Já, E eu não sabia que elas estavam conversando. E ela a também gente não já sabia. próximas, tipo, como Elas, eu, quase nem um amigas pouco. ali. Eu né? daqui a alguns anos, né? Tipo isso. Exatamente. Meu Deus. E aí, peraí, eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. E aí, eu nem comentava com ela, porque apesar E dela nem com ser... os pais dela. Com ela é minha pastora, sim, mas assim, eu tava me apegando a uma direção que Deus tinha me dado, Sim, entendeu? claro. Então eu tava orando sobre isso. E eu orava exatamente ao contrário disso. Eu não orava pra que Deus criasse uma situação, Deus convencesse o coração dele, ou qualquer outra coisa assim, que é perigoso, assim, né? Eu tentar se mostrar, tentar estar perto, forçar uma situação. Nunca, jamais fiz. Que nem você falou da melancia na cabeça. Tá. Nunca, jamais. Assim, na verdade, o quanto mais discreta eu poderia ser, eu queria ser. E eu creio que foi exatamente isso que Pra ser aconteceu. achada, né? Tantos Pra ser achada. médicos, né, que poderiam ter Exato. atendido o telefone. Nenhum formado que atendeu. trabalha no hospital, nenhum atendeu, ela atendeu. E foi aí o caminho que elas começaram Sim. a criar um Se vínculo, aproximar. se aproximar, conversar. Foi aí que minha mãe soube da existência dela, praticamente, assim, né? E Soube eu que orava pra Deus assim, Senhor, tira qualquer obstinação do meu coração. Eu chorava, chegava a chorar. Eu lembro de ajoelhar, de dobrar o joelho e orar e falar, Senhor, me perdoa, porque eu tô com esse sentimento no meu coração. Me desculpas, porque eu tô sendo como muitas Nossa. pessoas que estão aqui. Não tô falando isso porque eu sou... Sim. Não, mas é porque de verdade. Com eu medo de tornar um negócio... de tornar Ser uma mais coisa... uma. Exato. E tornar Só um que- negócio que... E outra, é delicado, muito delicado esse assunto, né? Porque, na verdade, eu acho que a pessoa cria tanta convicção que ela mesma... É exatamente isso, cai nesse ídolo e qualquer comentário que se faça, é pra mim. sinal. Nossa, virei o rosto pra cá, é pra mim. Então, assim, até tá muito delicado pra eles, assim, como falar, como andar. Até a gente falou sobre conduta dentro da igreja, assim. Meninos sentam, exemplo, lá no retiro, numa mesa. As meninas em outra mesa. A gente tem que evitar ao máximo, assim. Porque é tudo solteiro, né? Assim, lá na igreja, uma coisa que a gente tem é que, assim, a gente não crê em namoro, assim. Começou um relacionamento é pra casamento sério, assim, não é pra testar. Pode não ser, pode ter alguma coisa no meio do caminho, mas aí vai ser um tiro na água, assim, vai ser meio feio, assim. Começou, tem que ter a convicção de Deus que, tendo a condição de casar, tendo, né, idade certa, tendo, né, porque não adianta também querer casar com 12 anos, né, uns aí que é, né? Assim, né, não tem ainda como, né? Então, a gente vai nessa linha. E aí, nisso tudo, eu comecei a orar, e ela tá falando com a minha mãe, eu não tô sabendo muito. Aí, depois de, não sei, 1 ou 2 semanas, eu comecei a ver a minha mãe falar dela. Então, tem a minha menina aqui e tal. Eu falei, vai deixar quieto. E aí foi indo e tal, até que teve um culto que foi de aniversário lá da igreja da Serra, lá, esse ano. E eu fui ministrar o culto, tinha tido uma ação social o dia inteiro com médicos e tal. E aí, um culto de aniversário, todo mundo lá, veio a igreja toda de Guarulhos, com o pessoal da Serra, com um monte de visitantes, assim, tinha gente pra rua, pro estacionamento, lotada a igreja, assim, no chão, a igreja lá é pequenininha, né? E aí, eu fui ministrar, e quando eu comecei a pregar normal e tal, Deus mudou a palavra total, assim, deu um bug na minha cabeça, que eu não sabia onde eu estava pregando, e Deus começou a falar comigo, bradando assim, chegou o tempo, eu tô assinando hoje, você vai casar, assim, tá liberado. E Deus falou pra mim, olha pro lado. E eu já tava orando por ela, quando eu olho pro lado, quem tá aqui do lado, assim? Então, é um culto que, tipo assim, eu não preguei, assim, tipo... Eu sei lá o que aconteceu comigo aquele culto, assim. Foi um culto que ninguém entendeu, acho que nada, assim. E eu sabia, assim, o negócio...
liberou, agora é assim. Aí eu tive uma convicção em Deus, não de um sinal, não de uma prova, não de alguém, mas de Deus bradar em mim e falar, é a sua esposa. Chegou a sua hora, é a sua esposa. Eu lembro dessa ministração e ele, no púlpito ali, tem... Não sei explicar assim, mas é um púlpito que tem um negocinho assim, né? De madeira. Madeirinha assim. E ele pegava e assinava com uma caneta, como tipo... Ele tivesse assim, Deus autorizou, assim, Deus está assinando. Eu peguei um lápis qualquer lá e rabisquei no púlpito. Assim, Deus está assinando hoje. Chegou a hora, agora foi. Isso você estava falando. E eu falando, pregando, assim. Deus me tomou e eu falei, putz, é isso, assim, é ela. Agora é. E você também entendeu que isso tinha a ver com você? Entendi plenamente. Mas eu nunca tinha falado com ela. E eu também nunca tinha falado com ele. A gente nunca tinha se falado. E eu orando por ele desde novembro. Ela orando desde novembro, eu orando há um mês. E aí isso foi em fevereiro. E eu orando há um mês. E aí, 30 dias. Quando ele falou assim... E nessa que ele olhou pro lado, eu era aqui do lado, então eu tava sentada aqui e os pais dele estavam lá atrás. Então ninguém sabia se tava olhando pra eles, pra ela. Tava cheio de gente na igreja. Os pais dele, o Gabriel, enfim, alguns pastores. Então, tipo assim, ele olhava assim e era nítido que ele tava olhando pra mim, assim. E eu falava, meu Deus, eu saí de lá e eu tinha aula no dia seguinte, então eu entrei, tipo, tava de carona com alguém. Eu entrei no primeiro carro que eu nem ia voltar de carona com essa pessoa, eu entrei no primeiro carro mais rápido possível. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque o Senhor também confirmou. O Senhor, tipo, confirmou no meu coração. Eu falei, gente, como que vai ser? Porque eu orava por isso, mas assim, eu orava exatamente contrário a isso. Eu falava, Senhor, tira essa obstinação do meu coração. Aí do nada a obstinação virou... E do nada, tipo, convicção. Sério, o Espírito Santo, assim, sei lá, é uma experiência realmente sobrenatural, assim, E aquilo dentro de mim, assim, tipo, eu não conseguia quase que respirar, assim. Meu Deus. É muito... Muita emoção. Exatamente, é sobrenatural mesmo. Aí acabou o culto, aí eu cheguei no meu pai e na minha falei, a gente tem que conversar. Geralmente eles vão, mas a mãe dele foi, inclusive, na ação. À tarde, ficou o dia inteiro lá. Por causa... Ficou o dia inteiro lá com ela, atendendo com os médicos lá e tal, enfim. E o tempo todo ela sentava, me puxava, a gente conversava. Aí eu até lembro desse dia, né, que ela perguntou assim, o que Deus falou pra você sobre essa igreja? Aí eu falei pra ela que naquela roda de oração, o Senhor tinha falado que a Corpo seria a minha família. Mas eu falei pra ela, assim, super... Sim. Nem imaginava, assim, até porque eu tinha muito temor na direção que Deus tinha me dado, muito temor. Enfim. E aí, Deus assinou. Aí, acabou o culto, eu entrei no carro dos meus pais, eu não moro com eles, moro na base, falei, você tem que conversar urgente. Deu bom, eu falei, deu ruim, deu bom. Eles falaram, a gente vai conversar. Mas hoje não dá, porque tá corrido, eu falei, tá bom, mas deu bom, tá bom, depois de conversa. Eu já tava mais ou menos entendido. E aí, sei que demorou uma semana, isso foi num sábado. Você não teve aula no outro dia, não, foi sábado. Você fugiu só mesmo. É verdade, foi domingo. Gente, foi no sábado. Aí no outro sábado, deu uma semana. Na terça-feira, e aí eu já orando, eu já tava na caça, né, assim. Cadê minha esposa? Chegou atrasada no culto. Já tava... Mas e seus pais? Você conversou com eles? Não tinha conversado ainda, assim. Ainda não. Ele tinha comentado, mas aí falaram, vou orar. Vamos orar, tá? A mesma direção que ele tinha dado lá no início. E aí, eu liguei pra eles um dia e comentei, falei, aqui no culto, Deus confirmou comigo. Ela é minha esposa, assim. Deus falou comigo, eu tenho convicção disso. Cara. Agora é a voz de Deus, assim. Eu sei quando Deus fala comigo, é Deus. Tá bom, vamos orar pra ver como é que vai ser isso, então, como é que vai fazer no meio dessa semana. Aí chegou na terça-feira, essa foi a coisa mais insana da minha vida. Eu tava indo pro culto e uma madrugada antes, a gente tinha feito na segunda-feira, o negócio foi no sábado, dia 26 de março, que foi o aniversário da igreja. Aí virou outro sábado, eu falei com eles nessa semana, na próxima terça. Tinha tido uma reunião na igreja segunda e tal, e eu passei uma madrugada inteira de segunda cantando, orando, super bem, assim, falando, cara, mudou. Então, assim, fui arrumar meu quarto. Foi a última vez que eu vou arrumar meu quarto sozinho. Porque na próxima vez, assim, já tava todo... Mas na minha, quietinho, nas assim. Nuvens. E louvando a noite inteira, e orando, e tava numa... Aí, no meio da tarde, eu tava lá, o dia inteiro no sítio lá, fazendo as coisas e tal. Quando eu fui sair pra ir pro culto, tinha marmita. Eu mandei uma mensagem pros meus pais, tendo a certeza, por conhecer eles a vida inteira, e eles serem todos, assim, né, bem assim, cautelosos. Falei, eu posso chamar ela pra ir na marmita? Eu só nunca tinha falado com ela.
Porque ela não costumava ir na marmita depois do culto com a gente, né? A gente vai depois do culto, ela ia no culto. Posso chamar ela para ir na marmita? Saindo do sítio para vir para Guarulhos. Aí meu pai respondeu assim, por que só chamar para marmita? Já chama e fala tudo logo. Aí eu perdi o chão, falei, eita... Calma. Era pra ser assim, né? Tão rápido. Ia deixar ela no outro grupo, começar... Só um detalhe, um spoiler. A pastora Tânia, ela não estava na igreja naquele dia, porque ela estava em agenda com o Gabriel. Então só estava ele... E meu pai, que é 2 vezes mais afoito, assim, mais ligado porque que eu. Porque vocês assim, imaginam coisa, que né? vem por aí, né? Aí a gente chega na igreja, todo culto a gente chega 1 hora antes pra orar, todo mundo que faz parte do ministério, a gente chega todo culto 1 hora antes e ora ali na igreja. Tava na oração, tô orando. Ela chegou na oração, falei, amém, tô orando aqui no meu canto, a gente orando ali no círculo ali e tal. Aí acabou a oração. Desconcentrado. Acabou a oração. Meu pai chegou em mim, era umas 8 horas, assim, começar o culto. Chegou em mim e falou, você prega hoje, tá? Falei, eita, mas tá meio difícil pregar hoje, assim, minha cabeça tá meio... Falei, e o negócio da menina? Não, depois a gente vê. Prega aí, depois do culto a gente vê. Falei, não, pai, não vou ter cabeça, não tenho nem palavra, não vou conseguir nem... Não, vai pregar. Falei, meu Deus, eu peguei minha Bíblia, entrei numa salinha que tem ali na igreja, abaixei ali, abri a Bíblia e comecei a orar. Falei, Deus, não tem nenhum texto, minha cabeça não tá nem... Como é que eu vou pregar hoje, assim? E todos olhando a Bíblia pra lá e pra cá, Jesus fala alguma coisa comigo aqui. Ana Laura. Quase isso. E aqui tentando ir pra lá, pra cá, lá pra cá. Meu pai entra na sala, senta na minha frente, pega a Bíblia dele, começa a abrir aqui, aí tira uma foto aqui. Amém. É que ele tem muito isso. É, que ele tem, tipo, ele abre a Bíblia assim, Deus fala muito com ele, assim, tem uma ciência na Bíblia, assim, animal, assim. E ele já tinha orado, já tinha tudo, ele tava orando pra saber se era aquele dia. Não era mais pra saber se era ela, se era aquele dia, só que eu não tô sabendo. Caramba. Meu Do Deus. nada ele orou ali, mexeu na Bíblia pra lá, pra cá, amém. Falou em língua ali, amém. Levantou, foi numa pastora lá, falou, chama a médica lá. Chama ela lá. E eu dentro do escritório, sem saber, assim. Eu orando. Deus. E ela orando. Aí vai a pastora, chama ela, sem a gente nunca ter se falado. Aí eu pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a Cris. Por ter chamado ela, né? Me chamou, porque geralmente eles me chamavam alguma situação Aí eu tô na assim. sala, vem meu pai, a pastora lá que mora com a gente na base e ela. Aí entrou ela e a pastora na sala. Meu pai falou, Valéria, sai da sala, deixa só os dois. E fechou a porta. E ele também saiu. E ele saiu. Só que eu nunca tinha falado com ela. Eu ia pregar meu em meia hora. Deus. Sim, tava vendo palavra. Eu falei, o que eu faço agora, assim? E na igreja eu não... Sim, tem gente lá na igreja, que tá lá na igreja há 3, 4 anos, menina, assim, que é super ativa, bênção demais e tal. Mas eu nunca cheguei pra falar, oi, bom dia, como é que você tá? Tipo assim, já é normal. A galera sabe que não é nosso praxe pra não dar ruim, a gente já evita. Bom, e detalhe, 30 minutos antes de pregar. Tenta ele colocar na minha frente, assim, tá, fala aí, tô aqui fora, fechou a porta. Eu lembro dessa cena, super feliz, assim. Não, Valéria, vem cá. Sai da sala, a A pastora. pastora Valéria, né, ela ia entrar junto, porque jamais Ia ficaria deixar mais eu com uma menina na sala. Mas, né, aí eu estava sentado num sofazinho assim, ela sentou na minha frente. O negócio é o seguinte, eu tenho que pregar agora, não vai dar pra falar muito, mas assim, ó. Eu sei quando Deus fala comigo. O quê? Eu sei quando Deus fala comigo. E Deus falou comigo no culto lá em Caraguatá, na serra lá. E tem a ver com você. Assim, não sei se você está entendendo. Gente, E ela tremendo na minha frente, assim, eu no não sofá, conseguia assim. levantar a cabeça Abaixado, e olhar assim, no tremendo. olho Os dois, dele. assim, um olhando pro chão, um pro outro, assim. E os dois tremendo, assim. Ela falou, eu sei, ou alguma coisa assim, né? Ela Eu fala, nem lembro o que lembra? eu falei, mas Não assim, lembra? tipo, Deus falou também comigo. Eu Deus sei sobre o confirmou? que... Sei lá, Deus E também aí, na confirmou. hora, ela falou um negócio que Deus tinha mostrado pra ela, sobre a minha vida, assim, sobre um projeto aí, que ninguém sabia. E ela, chegando na igreja agora de nova, nem gente que é pastor na igreja lá há anos sabia disso. Ela viu um negócio e Deus falou um negócio com ela. E aí, ela chegou e, enfim, aí é que é um negócio que ainda tá em projeto. Sim. Mas Não alguns precisa meses revelar. aqui dá pra revelar. Mas um negócio que eu tô fazendo, que ninguém sabe o que é, e aí eu cheguei e falei, então, e tem mais uma coisa. E aí ela falou, o que você tá fazendo é isso, isso, isso. E pá, e confirmou um negócio assim, Deus falou comigo quando eu vi aquilo que é isso, isso, isso. Uau.
Falei, então tá bom. Então vai pro culto que eu vou pregar. E essa direção, que principalmente sobre o que ele tá falando, Deus tinha me confirmado no retiro de carnaval. Que Deus tinha falado comigo. Quando eu comecei a... Quando e aí Deus me deu essa... Não, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, enfim. Aí... De uma coisa... Aí eu tinha que ser pra pregar. Aí ela saiu, sei lá como é que ela saiu. Daí ele falou, e aí hoje você vai na marmita comigo. Hoje você vai agora você vai pra essa marmita, quero nem saber. Vou te pôr na minha equipe aqui, que a gente faz as equipes, né? Eu falei, agora você tá na minha equipe, eu vou colocar mais uns caras com a gente, mas já se acostumou, pra quem não sabe, a marmita, né? Explica aí. A gente faz marmita todo final de culto de terça-feira, a gente ia no centro de São Paulo entregar marmita. E evangelizar o pessoal e tal. Aí ela saiu da sala, não sei em que estado, né? Foi coisa rápida, né? Não, foi coisa de 4 minutos, não deu 3, 4 minutos, foi muito rápido. A pastora Valéria, rapidinho, que é a segunda mãe dele que ele mencionou no outro podcast, também não sabia nada do que estava acontecendo, porque a gente não falou com absolutamente ninguém. E nem ficou sabendo, só saiu com ela. E meu pai entrou, e aí, falou como é que foi? E aí, vamos ligar pra mãe. E minha mãe, sei lá em que parte do Brasil, com o Gabriel em cima do palco. Aí meu pai liga pra minha mãe, amor, o negócio é o seguinte, e meu pai não contou que tinha feito tudo isso. Aí minha mãe começou a falar, não foi? Amor, o negócio é o seguinte, chamamos ela aqui, o Jeter já falou, já tá tudo certo, vamos casar. Só que assim... Não tinha falado nada. Não, eu só tinha falado, você não é tal, mas né, ficou meio nisso. Foi também tão rápido, né? Meu pai mandou áudio pra minha mãe. Aí minha mãe me ligou, e aí, como é que foi? Eu falei, não, mãe, falei. Ela falou... Não, primeiro ela falou, tadinha, como vocês fazem isso sem eu sair? Vocês vão matar ela do coração, vocês são loucos, fazer isso com a menina e tal. Aí... minha mãe mandou áudio, como é que foi e tal? Eu falei, mãe, falei com ela falou que Deus já falou com ela, inclusive confirmou, e é isso mesmo e tal. Aí nisso, minha mãe me responde... Isso já depois do culto? Não. Tudo só de se pregar. Isso... Meu Deus, nessa meia hora. A minha mãe me responde assim, eu tava aqui agora, eu acabei de ver uma noiva passando por mim e tal, e eu vi a noiva passando e entrou, eu vi o vestido, e eu vi não sei o que lá, e Deus e começou a chorar, minha filha chegou. E ela chorava. Ela falou assim, Jeter, eu sei que eu não escutei, Jeter, eu vi uma chave gigante, era Deus abrindo uma porta gigante. Minha filha chegou. E ela chorava no áudio. Aí nisso, hora da oferta. Aí daí ela falou assim... Na igreja, eu ia subir pra pregar, não tinha um versículo pra pregar. Inclusive, ela estava vendo ela teve essa visão e ela não sabia que ele ia falar comigo. E ela até falou no áudio, eu não entendi o que Deus estava me mostrando. Daí ela começou a falar, né? Minha filha chegou. Aí nisso eu falei com ela e, acabou o louvor, oferta, palavra. Peguei a Bíblia fechada e falei, Jesus, eu sei lá o que eu vou fazer hoje. Eu nunca subi no púlpito sem um versículo, assim. Eu não tenho noção do que eu vou fazer. E imagina minha cabeça... Não deu tempo de preparar. Bilhão, assim, né? Como é que você para pra pregar uma adrenalina dessa? Aí cheguei em cima do púlpito, assim... Meu pai, falou com a mãe? Eu falei que ela falou. Falei, em cima do púlpito. Em cima do púlpito. Falou com falei, pai, depois eu te conto. Mas ela falou uma coisa, Deus dá uma visão pra ela aqui e tal. Manda pra mim. Falei, depois eu mando. Tá acabando a oferta, eu tenho que ir. Não, manda aqui. E eu nunca fiz isso, assim, eu nunca errei isso. Eu fui mandar o áudio da minha mãe falando isso pro meu pai, pra ele ouvir. Eu mandei no grupo da igreja de jovens, sem querer. Eu não sei como, assim. Eu acho que você tava tão... No meio do culto, então assim, na verdade, foi o grupo da mídia, né? Não foi de jovens, mas tá todos os jovens na mídia, né? Então assim, quando eu mando alguma coisa no meio do culto, é que alguma coisa pegou fogo. Eu não vou falar no WhatsApp no meio do culto, né? Então só quando assim... É uma coisa pra resolver. Seja, todo mundo ouviu. E quando chegou a minha mensagem em cima do púlpito e todo mundo viu chegando um áudio encaminhado meu, é que é alguma coisa muito punk. E todo mundo ouviu. Não, já começou os caras, o que tá acontecendo? Quem é ela? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Desci do púlpito, apaga o áudio. Eu falei, meu Deus. Essa já... E amém, pastor Jeter. E nesse clima eu subi pra pregar. Falei, mano, sem uma palavra. O que eu faço aqui? Caramba. Gente, aí subi, literalmente, eu nunca fiz isso, mas esse dia subi, abri a Bíblia assim, falei, Jesus, eu não sei nem o que fazer. Falei, vamos orar. E aí eu lembro que caiu, assim, olhando a Bíblia assim, que eu vou pregar, assim, porque pregar não é só, né, você tem que ter a palavra dentro, não é só sair. E nunca foi desse jeito, né? E ainda mais minha cabeça, no jeito que tava, eu falei, como é que eu prego? O recado que você tinha mandado. Não, e preocupado com a igreja inteira já sabendo o negócio. E a única coisa que eles falaram ainda foi assim, não conta pra ninguém. Quem falou isso? Meus pais. Vamos orar, vamos ver como é que vai ser, como é que vai avisar. Assim, não orar, conta pra ninguém. A confirmação já tinha, a gente só como é que vai saber fazer uma o processo direção agora. de como que ia ser. Porque nunca tinha feito isso na vida, né? O primeiro que tá casando fui eu. Eu lembro que abri em Paulo em Malta, que é Atos 28.
Eu falei, amém. Li Paulo, está aqui, Paulo em Malta. Eu falei, feche seus olhos, vamos orar. Eu falei, meu Deus, não tem nada disso aqui, eu vou pegar sem nada. Pastor, depois eu mando o link pra vocês. Ah, quero ver. Eu acho que foi um O dos dias... link da palavra desse dia? Um dos dias que eu mais preguei na vida, assim. Eu li Atos 28 e fui pro outro lado. E comecei a pregar, que de novo, assim, meio esqueci ela. Que Deus curou de gente no final desse culto, assim. O que Deus fez nesse culto, assim. Tem testemunho que até hoje eu tô recebendo disso, assim. Sem ninguém saber como é que tava a minha cabeça. Deus fez um negócio... Era que não era você, era não Deus era eu, mesmo. né? Não era eu, assim. Não foi eu que falei, assim. Depois, se vocês quiserem, eu acho esse culto e mando, assim. Foi surreal, assim, esse culto. Aí, acabei de pregar. Eu não lembro de uma palavra. Eu Gente, tava eu lá sentava... viajando. Não, gente, eu É tava tremendo, né? tremendo. Deus movendo. Não, é sério, eu literalmente tava em choque. Eu assim. imagino. Eu sentava assim, eu tava apática, eu não conseguia. Eu lembro Mas do você ficou lá final. no culto? Fiquei, mas eu lembro do final, que realmente diversas pessoas foram curadas. Não, foi um negócio tremendo. surreal esse Daí eu culto, acho que foi assim. quando eu voltei a consciência. Literalmente não foi eu que preguei ali, foi Deus que bradou, assim, que manipulou. Sei lá o que aconteceu comigo. Eu não tinha nada, assim, não tinha pra onde ir. Nossa. Li Atos 28 e preguei, falei de Atos 9, será que eu falei? Foi Atos 9, isso mesmo. Mas assim, não sei o que eu falei, não sei o que eu preguei. Eu sei que até hoje eu recebo testemunho desse culto, assim, foi incrível. Tremendo. Uau. Aí acabou o culto, vamos pra marmita. Falei, agora você vai pra marmita, né? Aí fomos pra marmita, fizemos uma marmita, ela já ficou na minha equipe, não quer nada e tal. E ninguém até aí, alguns ouviram, mas ninguém desconfiou o que era, porque não falou o nome de quem era. Minha mãe só falava, minha filha chegou, e não sei o que lá. Assim, eles já tinham uma ideia, mas eu acho que eles Do tinham uma pessoal da ideia. igreja? Assim, eles já imaginavam, mas será que era eu? Será que era a esposa do Mas Gabriel? Quem que era? Acho que era a Tipo, ideia, tinha podia uma... ser o Gabriel, assim, não tinha ideia uma que era ela, dúvida. acho que não... Não, que eu não digo esposa do Jeter, não eu. Não Pessoa, Aí fomos pra marmita e tal, acabou a marmita e a gente falou a primeira vez, de madrugada. Isso foi dia 20... Amor, não lembro. dia 26, dia 27 de março. Aí nos falamos e tal, aí ela voltou, chegou em casa 1h, no outro dia ela tinha aula, plantão o dia inteiro. Falei com ela a madrugada inteira, eu tive que me apresentar, né? Oi, tudo bem? Então, isso aqui e tal. E qual o seu nome? Gente, parece Assim, nunca tinha falado com ela. Aí eu fui falar com ela na madrugada. Ela foi direto pra aula e pro plantão dela. À noite eu falei, vamos sair? Pra comer um negócio, né? A gente tem que conversar alguma coisa, tudo, né? A gente vai casar, né? Aí quando a gente foi sair ainda, eu nem lembro como é que foi o rolo, que meu pai e minha mãe foi junto na saída Não, nossa. é que assim, a gente Ainda foi a gente saiu sair. com ele. Na primeira saída eles foram junto ainda. Lá tem a Paulo Facini, né? Em Que Guarulhos. em Guarulhos. Aí ficava dando várias voltas na Paulo Porque eu Facini, peguei ela, não assim. sabia nem pra onde ia. E eu peguei ela, não sabia nem o que falar também, assim. Como assim, então? Porque eu nem sei o que eu falei aquele Também dia. não. Meu Deus. E ela quieta, eu falando. Aí o pai dele ligou, porque eu acho que tinha que orar por alguém. Era coisa da Cris mesmo. Era não lembro pra o que orar era. por alguém. Ele falou, não, já a gente tem que orar e tal. Enfim. Aí o pai dele, sei lá, se tava de jejum, ia entregar o jejum. E aí a gente foi pra... Sei lá como a gente parou numa churrascaria que tava a mãe dele e o pai aí eles dele. falaram, a gente tá saindo pra comer. Onde você tá? Eu falei, eu tô com a Ana. Vocês não querem? Vocês vão fazer o quê? Vamos comer onde? Eu falei, não sei, então vamos com a gente. Então vamos, assim, foi meio que isso. Então vamos. Aí fomos comer junto. Aí fomos Não pra sei mesmo churrascaria. onde eu vou, então vamos. Sentamos assim, né? Meio todo, né? Desconcertado, Meu assim. Deus, gente, que loucura. Aí começou a conversa, aí já começou a conversa. Então, e vocês vão casar que dia? Então, vai ser? Como é que vai ser o casamento? Então, mas a gente tem que aí? ver. Como é que vocês pensam Como que a gente casar? vai comentar com a igreja? A gente não tinha ainda. Eu não sabia nem se ela tinha irmão, assim. Se ela tinha pai, mãe, direito, nada. E ela não tinha avisado os pais dela. Tinha esse detalhe também, porque o pai dela nem sabia que existia ainda. Isso É que aí. eu tinha que contar isso pessoalmente pros meus pais. Eu não podia contar por uma ligação. Oi, pai, Eu vou tudo bem? casar. Aconteceu tudo isso na minha vida. Isso, de terça pra quarta. Aí quarta-feira a gente conversou e tal. Quando a gente voltou, deixei meu pai e minha mãe em casa. E aí fui levar ela pro apartamento dela. Chegou na porta e falou, o negócio é o seguinte, daqui pra frente não tem mais volta. Oficialmente, você quer casar comigo? Isso tudo no mesmo dia? No mesmo dia. Meu Deus. Ela falou, quero, só tem que avisar meus pais. Eu falei, então tá bom, Só que lógico. assim, eu falei, quero, e eu pensei assim, uns 6 meses, né? Vamos Daria casar hoje, agora, se fosse no 6 final, meses. no final do ano. Só que Isso, assim, isso há 6 meses atrás, né? porque a gente teria 2 opções por conta da minha faculdade. Ou a gente casaria em julho, ou em dezembro. Porque é meio complicado. Mas casar. Júlia tem um choque, então também casar no meio do Júlia choque é teria quebrar o desejo, curso todo. Falei, não tem como casar Bah. em julho. Enfim, aí a gente tava nessa, assim. Então, jamais eu pensaria que eu ia casar em junho, né? Aí isso foi na quarta, né? Aí Vamos casar. Explicar pro pessoal, né? O choque é o... É o curso que a gente da tem lá na base. Tem que assistir o primeiro módulo. Aí isso foi na quarta. Aí na quinta,
ela foi falar com a família dela. E tinha um retiro lá na igreja, que foi o retiro de Páscoa. E deu 40 dias de quando eu comecei a orar mesmo. Ela foi falar com o pai dela, com a mãe dela, né, com a família, e eu no retiro já, na quinta. Falando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? Porque eles me conhecem, né? Foi um feriado. Aí ia ter um De retiro Páscoa, de Páscoa. Daí eu acabei... Aí ela foi falar, conclusão, ela falou com eles, e ela só viu assim, tô indo falar com eles agora. E sumiu. Eu falei, beleza, tá falando, né? Daqui a pouco ela manda um áudio de 5 minutos, assim, encaminhado. Eu falei, meu Deus. Quando eu dou play, o pai dela, boa noite. E tem uma vozeirão assim, né? Boa noite. Eu falei, meu Deus, agora a casa caiu. É que minha bateria acabou aqui. Aí ele vem falando... Você não encaminhou o pessoal da mídia, não? Não, esse não. E aí ele veio depois falando... Sim. Depois eu encaminhei, depois eu passei na igreja. E ele falando que fazia alguns meses que ele estava orando e Deus me mostrou pra eles que eu ia ser o marido dela. Então, inclusive, quando eles estavam passando... não era Mariporã, né? Será que era Mariporã? Não sei. Quando eles estavam passando por um pedágio, que eu não sei se é Mariporã. Não sei também. Deus falou com eles que eu era o marido dela. Eles... E com eles. E eles também não falaram pra ela. Mas eles já te conheciam. Conheciam porque era meio que o pastor da igreja dela lá. E às vezes eu pastores. comentava algumas coisas, mas nada assim explícito sobre meus sentimentos. Porque inclusive pros meus pais eu me apeguei àquela promessa. Sim. Eu não vou ser achada e não vou falar com absolutamente ninguém sobre isso. Essa era a direção. E aí nesse áudio, isso foi na quinta. Nesse áudio o pai dela me deu a bênção. Assim, não, então vocês estão abençoados pra casar. Eu sei que é de Deus e vamos ver como é que vai ser, tal, tal. Aí na sexta tinha retiro. A gente decidiu alguma coisa do casamento, sem marcar a data ainda. No domingo, a gente avisou a liderança da igreja. Nossa, chamamos toda a liderança, os pastores. Também tem os vídeos disso. Chamamos todo mundo e todo mundo, a vida em 34 anos me zoando, né? Todo mundo casou, cresceu comigo e só eu e o Gabriel solteiro. Então, eu só era piada lá, né? Então, eu chamei todo mundo tal e puf. Então, vou casar, tá aqui, a gente vai casar em julho, assim, tal. E aí avisamos o pessoal. Na segunda, eu fui sozinho comprar uma aliança, não sabia nem que dedo que enfiava essa aliança, se era aliança assim, se era assado, que era duas, que fui sozinho lá na Sé, na Rua do Ouro, lá comprar. E na terça, a gente oficializou na igreja, eu noivei. Só que assim, o que acontece? Quando a gente voltou na churrascaria, a gente estava ainda vendo como que seria, a gente estava orando para ver uma direção de Deus, de como a gente avisaria a igreja, porque querendo ou não, é delicado, tinha muitas pessoas que... Teve uma galera que saiu da igreja. Que saiu da igreja, porque nem gostava voltou mais dele, no dia que a gente avisou. sabe? Então a gente... Uma galerinha que nunca mais apareceu, mas enfim. É delicado, assim, então a gente... E outra... Não era por Jesus, né? A intenção tava errada. Exato, mas assim, eu ficava muito preocupada com isso também. Que mesmo, tá bom, tava com a motivação errada, sim, mas ainda tava sendo ministrada, né? É bem delicado. E a gente tava pensando como seria isso. Só que daí, o grande... Eu acho que start da nossa história foi o áudio errado. Porque daí eu tive que avisar a igreja, porque aí ficou tudo no ar. Já tava todo mundo quem é, o que é. E aí deu uma semana a gente oficializou. E já tava a maior fofoquinha. Cara, em uma semana... Assim, do dia que eu falei, né? a primeira vez que foi numa terça, que foi quando eu chamei, já tinha orado 40 dias, mas, né? Do dia que eu chamei, pra uma semana depois a gente noivou na igreja. E aí marcou o casamento pra... Isso era comecinho de abril. A gente marcou o casamento pra julho. Aí, beleza, vamos casar em julho e tal, só que a gente... porque ou a gente casava em julho, que era minhas férias, ou dezembro. Ele falou, dezembro não. Falei, não, até dezembro não. Esperei 34 anos pra ficar mais 6. Rapaz, se é de Deus, é de Deus. Eu vou pra cima. E aí, e foi muito de Deus, porque daí a gente... Vamos casar então em julho. E aí, inicialmente, a gente ia fazer um casamento mais reservado, tal, ia fazer até... Aí teve a ideia de fazer fora, Deus preparou um esquema aí surreal, assim, que a gente não tinha condição nenhuma pra gente poder fazer fora. E a gente chamou os padrinhos, foi um negócio seguinte, a gente vai casar fora, e meus padrinhos foram toda a liderança da igreja. Vocês são meus padrinhos, então, todo mundo comprar passagem, bora, eu vou casar lá. E é isso aí. Então a galera começou a comprar passagem, ver passagem pra julho e tal. Não, assim, todo mundo começou a comprar passagem pra gente ir pra fora, pro lugar que a gente ia. Isso sintetizando assim, isso ia ser dia 22 de julho. E 22 de julho. Aí a gente queria fazer um casamento civil pra igreja.
Porque a gente sabia. Eu falei, como é que eu não vou casar na igreja? Na igreja. Aí a gente pensou, vamos fazer um casamento civil na igreja. Pastor Só que, da igreja. só que também, assim, era meio complicado. Porque se fizesse na nossa igreja local, tipo, quem ia fazer a comida? Geralmente são as próprias... Buffet, enfim. A gente foi ver gente pra vir fazer na igreja. Aí tava caro. A gente tinha que desmontar a igreja inteira, alugar a mesa. Não tinha como. Ia ter que convidar a igreja inteira, que aí não tem como, né? Convite aberto no grupo da igreja lá. Casamento do pastor, né? Segue a vida, né? Aí isso tinha todo mundo já comprado passagem pra ir isso pro dia 22. Só que daí a gente começou a ver que, assim, em julho... nem tinha comprado, tava pra comprar. Tava pra comprar, e era um lugar muito frio, assim. Então, julho, frio, neve, todo mundo queria ir. E os preços muito altos. Aí a gente viu... 3 dias depois que a gente noivou, a gente voltando de um velório, ela tava na faculdade, ela foi pro velório lá de uma pessoa da igreja, foi pra faculdade, e a gente saiu pra almoçar com os pastores ali. E aí um lá olhando e falou, vai casar em julho, tá tanto a passagem, hotel, casa em junho, é 1/3 do preço. Eu falei, como? Junho, mais rápido, junho eu mais barato. 1 mês e meio antes. Na hora, eu liguei pro pai, nem falei que eu liguei pro pai dela, falou, tô pensando em casar em junho, o que o senhor acha? E assim, eu tinha visto ele uma vez. Eu vi ele a primeira vez quando eu noivei. Ele foi no dia do noivado que eu conheci ele. Meu Deus. Falei, e é Deus também, que pai que ia me entregar, né? A filha assim, né? Filha desse jeito. Ainda mais o pai dela que é todo zeloso, todo amoroso. E aí eu liguei pra ele e falei, pra casar em julho vai ficar X. Pra casar em junho, e o senhor ele ia pagar pra família, pra todo mundo, ia ficar tipo assim, 10x, sei lá. Se for em junho, fica 3x. Falou, não, vamos pra junho. Eu também acho. Todo mundo economiza. O meu pai empresário, né? Nem aí todo mundo, não, então é junho. Aí então vamos começar a ver. A gente vai casar em junho aqui no Brasil, em junho no Brasil, e aí a gente casa em junho lá no mesmo mês lá fora. Na verdade não. Aí tava definido lá fora, tudo lá fora sem e tal. Sem ninguém ter comprado. E a gente pensou, vamos fazer uma semana antes um casamento civil aqui no Brasil, em junho. Só que daí Deus começou a dar direção pra gente que não era pra fazer um casamento civil. E aí a gente foi procurar um lugar. Calma. Não fazer casamento civil, vírgula. Calma. A gente casou no civil. Somente um casamento civil. Não fazer um casamento civil. Explica melhor, né? Inclusive, a gente casou... Mas já tinha gente que já tinha comprado pra julho. Porque não tinha comprado pra julho. Estavam vendo. Porque tava vendo. Isso foi, a gente noivou na terça, na quinta que a pessoa morreu, que o cara falou, casa em junho. Aí eu falei que o pai dela é junho. Aí o que a gente pensou, vamos então pra junho, em vez de ser 20 de julho, vamos 20 de junho, por aí, pra fora. Isso. E a gente casa uma semana antes aqui. Entendi. Fechou? No civil. No civil. No final, pra resumir a história, a gente achou um lugar aqui pra casar com um preço absurdo, assim, tipo assim, um lugar que a princípio seria 10, saiu por 2. Sim, um negócio surreal. Só que só tinha uma data. Com buffet, com capela, com banda, com tudo. Só que só tinha uma data, 12 de junho. E aí, pra fazer um baita casamento desse aqui, pra depois fazer outro fora, falei, não. E daí, na verdade, foi assim. A gente, inclusive lá... Poxa, a gente justo no dia dos namorados, No dia dos namorados. Inclusive lá, a gente pensou em fazer só o casamento do civil e o religioso fora. Porque na teoria, o pessoal já tava toda expectativa. E aí, sim, já tinha gente que tinha comprado passagem nessa situação. Aí a gente falou, gente, não tem o que fazer. Aí eu tava vendo vestido de casamento pro frio, neve. Pra junho, pro casamento fora. E aí, quando a gente foi fechar o nosso casamento aqui, no Brasil, a moça pegou e falou assim, olha, posso falar um negócio pra vocês? Sei lá, vou chutar um valor aqui. Pra alugar a capela, seria tipo, sei lá, R$3.000, por exemplo. Ela pegou e falou assim, eu vou dar capela pra vocês. Mais mesmo. Gente, como que eu ia fazer um casamento com tudo? Com um buffet maravilhoso, flor e banda, capela. E eu não ia casar no religioso aqui? Não tinha lógica. Aí a gente fez o civil em março? Maio. Dia 17 de maio. É porque foi a única data que a gente conseguiu. 17 de maio de casou no civil, mas não estava casado ainda, tá? Pra deixar claro. Só depois do religioso. E dia 12 de junho... Casamos no... As 2 semanas, 3 semanas. Não, quase um mês. Você não sabe o que foi isso. Rapaz. Prova que foi. Porque na minha cabeça, tô casado. Não tô casado. Não, tô casado. Não façam isso. Casem no mesmo dia, porque esse um mês de... a gente já vê essas coisas. Negócio não é fácil, não. Porque é um mês, você fala, não, já casei. Eu tenho certidão de casamento. Mas não casei na igreja. Daí, tudo bem. Daí, a gente casou no dia 12 de junho aqui.
Só que aí, casamos dia 12 de junho. Aí foi essa E aí festa no sim, buffet. o pessoal já É. tinha comprado a passagem Com pra ir. padrinhos. Só que todo mundo já tinha comprado passagem para ir na semana seguinte Aí para o nosso foi todos os casamento padrinhos pra lua de fora. mel. Não, só pra acompanhar lá, foi mais ou menos 2 meses depois da primeira conversa. Isso. A primeira conversa foi 26 de 26 de março, a gente casou 12 de junho. Então, 2 meses e meio, sei meio. lá. É. Só que aí você imagina, todo mundo já tinha comprado Nessa passagem altura já tinha comprado passagem. para ir pro Pra o fim de junho. casamento. Pro fim de Na junho. semana seguinte, e a gente casou dia 12. Então, moral da história, fomos todos Pra com os nossa nossos lua de padrinhos mel. para a nossa lua de mel. Não, gente, tem que fazer um filme com essa história aí. Não, padrinho, com filho, Com filho. com papagaio, com Meus todo sogros, mundo. meus pais, meus irmãos, Todo irmão mundo. Essa foi a lua de mel. dele, Toda todo sua mundo. família. Assim, a galera reunida dava o quê? Quase 30 pessoas. Não, deu 30 pessoas. Nossa lua de mel porque fora do também- Brasil com 30 juntos. Porque daí foi familiares Você meus esperou também. 34 anos por isso, né, gente? Foi um pra cada ano. O que a gente fez? A gente casou, então, acho que era... Sei lá, era um dia da semana, acho que era uma quarta-feira. Quarta-feira, então, a gente acabou ficando por aqui. A gente saiu do casamento e ficou por aqui. E na segunda, a gente foi viajar com todo mundo. Só que vocês imaginam a cara. A gente chegar no aeroporto e todo mundo olhando pra gente. Enfim, mas tudo bem. Viajamos. Foi uma delícia. Foi, apesar de ser a nossa lua Mas de aí mel... você já se mudou depois do casamento? Já? Ou não? Não, então. Não tinha dado muito tempo, assim. Só levei Ela roupa. deixou as coisas lá e a gente viajou. Viajou. E aí, nesse rolo todo aí, a gente acabou ficando 3 semanas de lua de mel. Não deu 3 semanas, deu 18 dias. Ah, foi o que não, você tinha porque comentado assim- agora. Uma E aí- semana aqui. Foi de quarta a segunda aqui. Quarta a segunda. E de segunda a sábado lá. Foi assim, no início a gente pensou, vamos pra viagem e tal, com todo mundo, vamos uns dias antes, então a gente viaja, curte e tal, casa no sábado. Então a gente foi na segunda pra casar no sábado, na teoria. Só que a gente já estava casado. É. Aí a gente pensou, vamos ficar, como a gente vai casar no sábado, então a gente ficaria mais todo mundo ia embora na segunda e a gente ficaria até a outra semana. Nossa lua de mel sozinho. Sozinho. Então por isso que a gente ficou mais, no caso, 2 semanas nesse lugar. E aí por isso que a gente voltou antes, porque já tinha ficado alguns dias aqui entre a gente, mais uma semana com todo mundo, mais uns 2 dias, aí tinha mais uma semana lá ainda. Isso. E aí, vamos voltar, porque, né? Daí aconteceu uma situação também, e aí a gente acabou voltando mais cedo. Mais cedo, assim, antecipou 5 dias, acho. 5 dias. Mas assim, não tinha mais o que... Claro, mas assim, não tinha mais o que fazer naquele lugar, assim. Tipo, não, é sério, assim, já tava cansativo, assim. e todo também- mundo, a igreja acontecendo, um monte de coisa acontecendo E aí ia aqui. começar o choque, ia voltar no sábado, começar no domingo o curso. Não, a gente Deus. voltar Por antes pra isso que a organizar as gente coisas. casou em junho também, né? E aí, tinha um choque. chegamos na quarta-feira de volta ao Brasil, domingo começou o choque. Aí foi um mês inteiro. Então, já emendou um mês inteiro casado no negócio. Meu Deus. Muita Foi isso. Aí adrenalina. vocês casaram no dia 12 de junho, 12 né? de Então junho. não precisou do namoro. Porque tem muita gente, né, que acha que precisa ter um namoro longo. Essa questão, né, de esperar muito tempo. Só que quando você conhece uma pessoa, você já tem que ter certeza que de Deus, né? Porque, assim... Você tem condição pra casar. Você pode ficar 1 ano namorando 5. Você conhece de verdade? Não vai conhecer assim, sabe? Não, vai conhecer até um ponto, mas se não tiver certeza em Deus... Eu acho que é muito importante falar assim, tudo bem, a gente casou em 2 meses e meio, casamos. Mas isso era o que Deus tinha para nós. Então não significa regra, que né? é regra. Claro, Tô aqui, conheci minha noiva, eu vou casar. Claro que tinha outros fatores que ajudavam. Então a gente teve... Deus nos abençoou muito, a gente teve a oportunidade de fazer um casamento, tinha um local pra gente morar, querendo ou não tem, né, tudo que ele faz, os ministérios dele, enfim. Então a gente tinha uma base, não era literalmente a gente tomando uma atitude precipitada aí para ver como ia ser. Não, então Deus tinha todas as formas pra gente casar nesse tempo rápido, digamos assim, né? Mas não significa que é regra ou nem que a gente aconselha. Isso é claro que é você Cada um, e cada Deus, história, buscar a tua né? convicção. Agora, uma coisa que eu acho que assim, tem que ficar clara, que ficou muito pra mim, foi assim... Eu sempre quis casar. Eu falava que ia casar com 21 anos. Desde os 18 eu falava, com 21 eu vou casar. Da onde? Da loucura da minha Olha cabeça, isso. assim. Eu falava de doido, né? Falava pros meninos da igreja, com 21 eu caso, com 21 eu caso. E não casei com 21, né? Demorou um pouquinho mais que isso. Mas o que ficou muito pra mim foi que, nesses anos todos, eu tive que aprender a ser completo em Deus, independente dela. Independente de a minha alegria estar baseada em um casamento. Sim. Tem que ter alguém para ser alegre, assim. Eu consegui, e foi muito difícil isso, assim.
Foi uma vida para conseguir isso. Ser completo em Deus, independente do casamento, assim. Independente dela, ela complementa a minha vida. Mas a minha vida é completa em Deus, assim. Sim. E uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo foi assim... se a gente sair daqui agora e parar num posto de gasolina para abastecer, você vai ter lá gasolina comum e gasolina aditivada. Se você pedir para colocar gasolina comum, o carro vai andar. Se você pedir para colocar gasolina aditivada, vai ter uma função um pouco melhor o desempenho do motor. Mas se você pegar e comprar o aditivo solto, e vende, né, aquele aditivinho, e jogar 50 litros de aditivo no tanque, o carro não vai andar. Porque o que faz o carro andar é a gasolina. O aditivo é um complemento. Então, nesse tempo todo, eu pude entender que, assim, Jesus tem que ser o combustível. O casamento, a realização, os quer que seja, é o aditivo que vem junto. Mas se Jesus não for o combustível, eu focar no casamento como combustível, não vou andar. Eu focar na realização, em qualquer coisa como combustível, qualquer coisa eu não vou andar. Jesus tem que ser o combustível. E quando ele é o combustível, aí anda. E aí, consequentemente, o aditivo, seja lá a hora que for, vem. Mas senão a gente fica dependente, e na vida inteira na igreja vendo isso, a gente fica dependente disso, assim, sabe? De ter que ter alguma coisa que, quando eu casar, eu vou ser feliz. Não, agora eu casei, agora tem que ter uma casa, agora eu tenho a casa, agora tem que ter um filho, agora tem um filho, agora o filho tem que crescer. Agora, assim, Jesus tem que ser a nossa alegria. E eu cheguei num ponto de verdade, falar assim, eu não quero mais casar, tô que nem Paulo. Até tem um menino que mora com a gente na base, que eu brincava com ele assim, mano, a gente é Paulo. Entregamos, é isso aí, tá na mão de Deus, Deus vai capacitar a gente essa parada, e vamos fazer a obra, e vamos... Porque quanto mais a gente fica na expectativa... Você chegou a ter que aceitar um pouco isso. Assim, a gente fica vivendo escravo de um sentimento, e aí todo mundo que aparece, será que pode ser aquele? É aquilo? É esse? Ah, não, aí esse aqui que eu tava olhando foi... então não era. Então, assim... Quando a gente está em Deus, assim, e a nossa cabeça sai disso, Deus pode fazer muito. Agora, quando a gente fica viciado nisso, a gente se torna escravo de um negócio desse. E a chance de ouvir o nosso coração, e a chance de não ouvir a voz de Deus, e a chance de quebrar a cara, e a chance de se lascar toda é violenta. Acho que só pra gente acabar, eu creio muito... não sei falar sem Bíblia aqui, mas... Eu creio muito, assim, não sei a opinião de vocês, mas eu creio muito que Deus tem uma pessoa... preparada, assim, sabe? Para tanta coisa, Deus tem coisa específica na nossa vida para a decisão mais importante, assim, Deus não ia ter alguém preparado, assim, né? Eu creio muito na tampa da panela. E uma das coisas que eu vejo muito a mão de Deus, nem vou ler aqui, mas se a gente ler esse Mateus capítulo 1 inteiro, a genealogia de Jesus inteiro, vem um que é filho do outro, 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 e vai desde, né? Quando chegar aqui no final, diz, Jacó foi pai de José, marido de Maria, e foi a mãe de Jesus, chamado Messias. A gente sabe que Jesus teria que vir de Davi. E, assim, o que José tem a ver com Jesus na parte prática do negócio? Biológica. Nada. Ele era o marido de Maria. Quem teve, né, quem foi inseminado ali pelo Espírito foi Maria. Jesus veio da genealogia de Jacó, que Jacó foi pai de José, que foi esposo de Maria. Quer dizer, tinha um Jacó, que teve um filho chamado José, teve um José para casar com uma Maria, que quando se fizeram uma só carne, Jesus passou a ser da genealogia de Davi. Então, assim, tinha um José específico para essa Maria. O mais lógico era Jesus ter vindo de Maria para bater a profecia toda. Jesus vem de José. E como esse José era o marido de Maria, quando os dois se casam, se tornam uma só carne, Jesus passa a ser da genealogia de quem tem que ser. Então, assim, eu creio muito nisso, assim. E todo esse tempo, toda essa espera minha, assim, que foi barra, assim, esse tempo todo foi. E foi uma preparação, né? Mas Deus estava preparando vocês. E pode parecer tão rápido, mas Deus já estava. O casamento foi rápido, mas a espera. Apesar de eu ter 24 anos e ser nova, quando eu contei a história, eu comecei a literalmente... Claro que foi muito antes esse preparo, mas uma palavra direcionada sobre ele foi desde 2017. São o quê? 6 anos aí orando sobre ele, esperando. 6, 7 anos esperando ele. Então, esperando assim, Deus dar o... Só que é um tempo assim, que eu creio que o tempo de espera, que nem você falou, é um tempo de preparo. E, gente, é um privilégio a gente ter esse tempo. Então, a gente tem que se preparar para que a gente tem que se curar de coisas, a gente tem que ser liberto de coisas, para que quando a gente entre no casamento, a gente esteja pronta para viver essa nova estação na nossa vida. Porque Deus não vai entregar nada pra gente que a gente não esteja pronto para estar ao viver, né? Então, isso é muito importante, assim. Entenda que é um tempo, é um privilégio, assim. Eu creio que Deus nos dá esse tempo de solteiro pra gente realmente se preparar para isso. E para que ele seja tudo, né? Assim,
Se ele é tudo, o resto busque é primeiro, consequência, né? bíblico, busque primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. O resto rola. Deus é o mais interessado nisso, né? Eu creio. Mas a gente tem que buscar primeiro a Ele, né? Até para a outra pessoa não ser um ídolo, né? Sim. Que vai roubar o lugar de Deus. Sim. Exato. Deus estava preparando, né? Fosse o centro, né? Exatamente. Isso aí, hein? Em fevereiro, nos cinemas, essa história. A Day é roteirista, ela vai escrever um roteiro. Vai produzir esse Olha, filme. dá um bom filme, hein? Tem que escrever que a gente até, com pouco tempo, a gente já se perde Em às vezes data. data e foi pra lá, foi pra cá. Porque foi muito rápido, assim. Pois é. Foi muito Foi. intenso. E Eu e a nisso, Day conhecemos e nos casamos em 1 ano e meio, mais ou menos. Já achava rápido. Agora Mas não sei os pais deles têm uma história não semelhante. Mas também, eles foram em 5 meses. Em 5 meses. Olha aí. E é isso, assim, Deus. Quando é pra Deus ser, faz, né? né? Eu já ouvi uma história de um pastor, mas há muitos anos, que foi em 1 mês. Não sei como é que estão hoje, espero que estejam muito bem. Esse ganhou. Faz muitos anos isso. Eu era meu próprio recorde. É 1 mês, cara. Conheceu Mas- e casou. Falei, Mas nossa. é o agir de Deus, assim, né? O tempo, assim. Sim. Pode parecer rápido, mas a espera que teve. Sim. E tudo que aconteceu nesses preparo anos todos, todo. assim, Preparo, né? preparo. Compensou muito, assim, sabe? E isso que é muito louco, assim. Compensou sem ter a figura dela ou de qualquer pessoa, assim, sem ter a figura minha. Compensou em ter espera em Deus, assim. Eu vou esperar em Deus, eu vou ter convicção em Deus. E na hora que for de Deus... E foi punk, assim, né? Foi difícil. Demais. Só pra gente fechar, fala aí rapidinho aquela indicação de livro que você tinha comentado. Eu não lembro o autor, né? A gente até estava comentando aqui, mas é As 5 Linguagens do Amor, que eu creio que é muito importante, porque, assim, o casamento, ele é uma doação, né? Então, a gente tem que pensar, assim, não só como eu gosto de... Como eu me sinto amada, mas como eu vou amar ele, no caso, como ele se sente Como amado. ele se sente amado. Exato. Então, eu acho que é muito importante a gente aprender sobre isso. Tem vários outros livros dele sim. sobre 5, sei lá o quê. 5 Linguagens do Casamento, tem também. Eu nunca Tem li. dos filhos, né? Deve ter dos... Linguagem eu lembro do que ele amor, teve dos bastante... adolescentes, da criança, tem. E Mas é bem também... legal mesmo. Pra todo tipo de relacionamento, inclusive. Com né? certeza, com certeza. Pai, mãe aí, verdade. E tem mais um que é a Mesa Posta, que é da minha avó, que eu comentei com vocês. Não sei se vocês conhecem, Marlene Guerrato. Foi uma grande evangelista aí. Infelizmente, ou felizmente, né? Glória a Deus que o Senhor recolheu verdade, ela. Ela não tá mais aqui, ela faleceu recentemente. A gente tá nesse processo ainda de luto, né? Bem delicado. Mas o livro dela se chama Mesa Posta. Ela tá aí para lançar outros livros. Deixou Ela não um está legado, mais, Deixou né? um legado, né? Mas esses livros que vão ser lançados aí nos próximos meses. Eu acho que é a Editora Vida que vai lançar. E Isso. eu creio que... Aí, é As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman. Gary Chapman. E eu sei que a da Mesa Posta da minha avó, eu sei que só tem o e-book. Mas é legado. isso, sim. Eu acho que creio que ela deixou um legado, que eu creio que eu vou continuar esse legado que ela nos deixou. Amém. Mas ela faz falta, né? É. Mas glória a Deus por tudo que ela viveu aqui. Quantas pessoas puderam ser evangelizadas através da entrega dela, né? Isso Aí, Mesa Posta. Mesa Posta. Marlene lindo. Guerrato. Ótima Enfim, indicação também. É isso aí que eu acho que norteou tudo que eu sou. E tudo que a gente aprendeu foi sobre esse tempo de mesa e é bem importante. É isso. Gente. Tá aí, gente. Bom demais. Sem palavras. Bora. Glória a Deus. História inspiradora. Espero que você tenha sido edificado aí com essa história, essa aventura de amor, de... E de nós espera. agradecemos, né, por vocês abrirem aí a intimidade Pois de é. vocês, esse Essa tempo, história. né? Primeira vez que a gente... Tá só no comecinho, ainda tem muito O chão pessoal aí. pediu aí. E é um assunto muito importante, né? Porque a gente vê tantos jovens, assim, naquela expectativa, ansiedade, às vezes até tristes porque não encontraram alguém. Mas, poxa, né? Olha só o tanto que a gente falou, né? Sobre o tempo de preparação, sobre entender, não ficar ali, né? Apavorado, mas entender que é realmente Deus quem fala. Não ficar olhando para os Não criar sinais ídolos. mirabolantes, né? Da Exato. cabeça, mas entender que é o Senhor quem está falando, Esperar em Deus direcionando. mesmo. Obrigada. Tá aí. Obrigado, Obrigada, Jete. gente. Obrigado, Ana Laura. Bora, é nosso. Deus abençoe vocês. Amém. Pessoal, aí de casa, até o nosso próximo Good Talks. Até mais.